pouquinho hoje sobre as transformações? Podemos continuar, dando uma continuidade. Dar uma aprofundada um pouquinho mais nisso, né? Sim. Trazer um pouco mais de esclarecimento e até um pouco mais da nossa experiência, né? Um pouquinho da nossa prática diária para essas transformações, né? Sim. Vamos lá. Então, essas transformações que a gente busca, né, a gente pode usar uma outra palavra, evolução. Transformação, evolução, é tudo a mesma coisa, no sentido que a gente busca esse crescimento. E essa transformação que a gente quer tem que ser sentida, né? Então, a gente costuma falar assim, a gente tem que pôr em prática, é praticada no dia a dia. O que a gente busca se transformar, no que a gente busca ser, né, a gente tem que colocar em prática, porque quando a gente põe em prática, a gente aprende, né? Quando a gente aprende, a gente integra esse conhecimento para o nosso corpo e para o nosso espírito. Essa integração que é importante, então a gente tem que pôr em prática o dia a dia. Que em outras palavras, a gente diria que é manifestar energia. Então, às vezes, a gente usa certos conceitos, certas palavras, então a gente vai esclarecendo o que isso significa. E por que tem que ser no nosso dia a dia? Porque aí é uma coisa que a gente sempre fala, né? É o tempo todo a gente se policiando com o que a gente pensa, com o que a gente sente, né? É o que E dá quando a origem gente... à palavra de Deus, né, Rafa? Orar e vigiar, né? É uma constância. Sim, esse ensinamento, conhecimento, né, é para todos, serve para todos, né? Por isso que a gente fala que é ensinamento de Deus, porque serve para todo mundo. E dentro disso, então, a gente vai buscando essa transformação de energia. E essa transformação é posta em prática. E aí, como a gente falou, o conhecimento, né, os problemas e as soluções já existem. Aí a gente tem que fazer a nossa parte. E qual que é a nossa parte? Praticar essas coisas. Mas para a gente transformar algo, a gente tem que buscar muita força de vontade. É um querer muito grande. É um querer que sai um pouco do ser humano já. Não adianta a gente querer inventar história, né? Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Não adianta a Fantasia, gente... né, Rafa? Porque a constância, o real, não tem como a gente sair fora disso, porque a realidade está ali, é gritante hoje, e Então a gente precisa ser tem... criado, né? Por isso que a gente fala tanto, olhar para dentro, é sentir a energia e expressar essa energia para fora, que é a prática, né? Então, quando a gente busca a transformação, né, essa força de vontade nossa, ela tem que ser gigantesca, tem que ter. E aí, o que acontece? Em muitas situações que a gente busca essa transformação, começam os empecilhos, né? Aí começa as dificuldades. Qual que é o problema? As pessoas se entregam para a dificuldade. Acha que não consegue, acha que não pode, acha que é impossível. Mas se a gente for analisar do ponto de vista que no universo, né, nada é por acaso, tudo, vamos dizer assim, tudo é planejado, controlado pela inteligência divina, né, pelo Criador. Então, ele não vai colocar na nossa frente algo que a gente não possa suportar. Mas só que é assim, ele coloca algo maior que a gente, porque a gente
pode superar, mas qual que é o nosso papel? Superar essas coisas, né? Superar essa transformação. E aí que é a nossa força de vontade, a nossa garra, o nosso desempenho, nossa disciplina, de querer buscar superar as coisas. Porque as dificuldades que a gente enfrenta no mundo nada mais é que aprendizado, né, e crescimento. É só isso, aprendizado e crescimento. Não tem nada fora disso. E aí, como é uma coisa, são coisas individuais, cada um tem o seu aprendizado, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem os seus desafios. Né? Nenhum é igual para ninguém, é diferente. Né? E essa troca de informação, de esclarecimento, que daí entra em outro ensinamento, um ajuda o outro. Né? Cada um com suas experiências, cada um com as suas, com seus aprendizados, mas no final da história tudo segue o caminho da evolução, o caminho do crescimento, né? Para que aonde a gente possa chegar, que é a gente evoluir a tal ponto da gente ir deixando de lado nossas, que a gente chama de paixão humana, né? Que é os nossos vícios, que é os nossos, as nossas energias negativas, os nossos sentimentos que prejudicam o próximo e a nós mesmos. Então, qual que é essas paixões? É os nossos vícios. Né? Pode ser, lá, o que é o vício? Né? Algo que a gente faz e prejudica os outros. Né? Que toma conta da gente, a gente não pode viver sem aquilo. E são coisas muito banais às vezes, mas que energeticamente e vamos dizer assim, para o outro, às vezes prejudica demais. As fofocas, por exemplo. Tem gente que é viciada em fofocar. Né? Olha o transtorno que isso faz na vida dos outros. Então, a maledicência, né? Falar mal dos outros. Então, esses vícios a gente também tem que ir deixando para trás. Tem que transformar esses vícios em virtudes para que a gente possa evoluir. E assim, não é fácil mesmo, mas tem que ter força de vontade e um querer muito grande para ir superando esses desafios que é essa transformação. Né? Então a gente está falando desses vícios e tem muito mais. Por exemplo, o vício onde as pessoas fogem, né, para o cigarro, fogem para a bebida, fogem para drogas. Então, esses vícios nada mais são do que uma fuga da realidade. As pessoas não querem enfrentar a realidade como ela é, né, e superar ali no momento de, seja de dificuldade, seja no momento de dor, seja no momento de perda, seja qual for o motivo. Não quer enfrentar alívios momentâneos, né, Rafa? Isso. E aí quando você busca esses alívios, você vicia nesse alívio. E aí você, em vez de resolver o problema, né, que causou resolver o problema para enfrentar a dificuldade e superar, você causou dois problemas, porque aí você se vicia em outra coisa. Você arrumou dois problemas para superar daí. Você tinha um. Você fugiu para uma... Você já está dependente de dois. Exato. Então, você... Dependência maior. Exatamente. Então, aí, como a gente fala, os vícios, eles não são só esses químicos. Tem o vício da fofoca, tem o vício de falar mal dos outros, tem o vício de reclamar, Nossa, tem o vício de... É o pior, viu? Oi? Esse reclamar, acho que é a humanidade, meu Deus, né? Exatamente. Então, isso é um vício. Né? Porque, em vez da pessoa resolver o problema, começa a reclamar, dar desculpa disso, daquilo outro. Aí vicia.
né? Reclama e nem sente que está reclamando. Só que está prejudicando a si mesmo e muitas vezes prejudicando o outro. Né? Ah, mas como prejudicar o outro? Porque a gente emana uma energia. Então, a gente emana energia para o universo inteiro. Então, se for uma energia boa, a gente vai ajudar o universo. Mas se for uma energia ruim, a gente vai prejudicar o universo. Então, quando a gente estuda, se aprofunda na espiritualidade, a gente vai cair para entender questão de energia. Né? Tudo é energia. E tudo toda essa energia vai e volta o tempo todo. Então, cada pensamento, cada sentimento, seja bom ou seja ruim, para o universo isso é indiferente, mas tem as consequências para a nossa vida. Né? Porque se for uma energia ruim, além de prejudicar a si mesmo, prejudica os outros. Né? E quando a gente prejudica os outros, a gente ganha o que a gente ganha quando a gente prejudica os outros? Ganha uma carga negativa. A gente vai ficando negativo. Né? E aí, como é que faz para a gente sair dessa negatividade? A gente tem que começar a colocar carga positiva. Ou seja, ajudar as pessoas. O que é essa carga negativa de prejudicar os outros? Aí começa várias consequências. Pode ser uma tristeza. A gente não esquecer, né, Rafa, que isso, quando a gente tem o conhecimento da espiritualidade, a gente entende que a gente não faz mal para ninguém, a gente faz mal para a gente mesmo. A gente está prejudicando única e exclusivamente a gente, o tempo inteiro. Seja como for, é o que a gente está levando. E aí, às vezes, a gente não sabe por que dá uma tristeza muito grande, um vazio muito grande, por que as coisas na vida começam a não dar certo, por que as coisas começam a dar uma travada em qualquer área da vida. Então, tudo tem por trás uma questão energética. Né? Para mudar isso, o que tem que fazer? Colocar uma energia positiva em cima das coisas. Isso é a transformação. Então você pega, né, a sua atitude negativa e transforma numa atitude positiva. E isso tem que ter uma força de vontade gigantesca. A gente tem que querer. É fácil? Não é fácil. Mas quando a gente quer, a gente transforma. Não é fácil, é o que a gente fala. A gente nunca esteve aqui falando, não, mamão com açúcar, é bom, Não, é difícil. Porque é uma constância, é a gente se policiar o tempo inteiro. É claro, às vezes a gente vacila, nossa, fiz, mas você tem aquela consciência, você automaticamente você já, não, eu não fiz, isso não está legal, entendeu? É você olhar para dentro, quando você tem essa consciência, você já tem um alerta dentro de si, você já tem um algo a mais que já te deixa em estado de alerta toda vez que você entra nessa sintonia dessa negatividade de fazer algo que é prejudicial, não só a você, mas ao próximo também. E isso afeta todo mundo. E como que a gente muitas vezes sabe disso? Consciência. A nossa própria consciência nos diz que algo é ruim, que algo nos prejudica o próximo. Né? Só que, muitas das vezes, a gente não tem a força de vontade necessária para não fazer algo ruim. A gente vai lá e faz, né? Então, essa luta, essa briga entre o mal e o ruim está dentro de nós, está fora. Né? Não adianta brigar com o vizinho, não adianta brigar com o outro vizinho, brigar com as pessoas lá fora, porque a briga é dentro de nós. A briga interna, né? É uma briga interna. Entre o bem e o mal do que a gente cria. É muito interessante. Nós criamos o bem e o mal dentro de nós mesmos. Só que, quando a gente não tem esse esclarecimento, a gente joga fora.
né? A gente manifesta fora esse bem e mal, e aí a gente vai enxergar isso lá fora, lógico, porque assim funciona. Então você vai ver no vizinho, você vai ver no outro vizinho, você vai ver no político, você vai ver no artista, você vai ver em qualquer pessoa aquilo que você tem dentro, porque você criou aquilo. E aí aonde que a gente muda? A gente muda na nossa consciência. A partir do momento que a gente muda o jeito, a gente muda a visão de mundo, as coisas também vão mudar lá fora. Porque a gente vai começar a enxergar o que a gente tem dentro. Né? E daí, o que acontece? Por isso que a gente fala que tem que mudar primeiro a nossa consciência. Porque aí a gente vai manifestar o que a gente mudou, o que a gente tem. Né? E qual que é o caminho? A gente fala, é a meditação. Então, o ato da gente meditar um pouquinho por dia, ou quando tiver um tempo, para se interiorizar, se entender, buscar se conhecer, buscar sentir as energias que a gente emana. Né? Ficar em silêncio um pouquinho, silêncio mental, pensamentos, todos os nossos pensamentos, começar a observar os nossos pensamentos. Para onde é que esses pensamentos... Dá uma desligada do mundo externo. Olha para fora, mas olha ali as maravilhas que a gente tem e que a gente não para observar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E estão ali dando sinal para a gente o tempo inteiro. É se conectar com isso, né? Sair da rotina de pensamentos, de julgamento, de tanta coisa. E faça isso com clareza, com presença. E esse momento te traz muita lucidez. É um momento de muita lucidez. Não é fácil as primeiras vezes, né, Rafa? A gente tem uma certa dificuldade. Mas, assim, devagarinho, aos pouquinhos, a gente vai conquistando um espaço maior, um tempo maior. Esses pensamentos que insistem em vir, acaba dando lugar para essa busca desse silêncio interno que a gente tanto quer. E vai dando espaço. Isso vai se tornando mais fácil à medida que a gente vai fazendo. Tudo é querer estar fazendo isso. Aos pouquinhos, gradativamente, assim, são processos lentos, mas, assim, é gratificante demais, né, Rafa? Que quando a gente consegue, você não vive mais sem. Você sabe que aquilo ali é necessário para a sua liberdade, até para a sua liberdade espiritual, às vezes, de você quer buscar algo, você fala, não, eu preciso parar, é hora de parar, vou parar. Você se dá esses momentos de reflexão, esses momentos de lucidez, de olhar para você e se sentir. É você e o Criador. E Ele dá todas as respostas que a gente precisa nesses momentos. Mas a gente precisa querer e fazer. É aos pouquinhos, é igual o Rafa falou, é todo dia um pouquinho. É uma constância. E a gente querer, e esse querer não é da boca para fora, não, é querer mesmo, não, eu quero. Eu preciso. E a gente encontra coisas que não tem explicação a gente falar, expressar com palavras. É só quem sente, quem consegue fazer essa conexão, sentir realmente, e cada dia fica melhor, e cada vez vai ficando mais gostoso, e cada vez a entrega é diferente, é mais grandiosa, e quanto mais você vai, mais você quer. Porque você consegue se conectar com você mesmo. E você ouve respostas de muitas questões que a gente tem e que a gente, às vezes, busca respostas
em tudo quanto é lugar, menos aonde a gente precisa. E é no silêncio, é nesse silêncio que a gente encontra essas respostas, a clareza, mas a gente precisa sintonizar. É que nenhuma frequência de rádio onde eu quero estar. O que eu preciso sentir. Então é isso, a gente está realmente disposto a isso. É isso que o Rafa fala, é querer, mas querer de verdade, é da boca para dentro, é sentir e ficar em paz naquele momento de entrega. E estar preparado, aberto, coração leve e deixar fluir. E tudo acontece naturalmente. Mas precisa do querer, é o que a gente fala. E esse querer, muitas vezes, requer um pouco de disciplina para a gente mesmo. A gente precisa ter uma certa disciplina para esses querer da gente, né, Rafa? Pode falar. Quando a gente começa essa meditação, o que é interessante? A gente observar os nossos próprios pensamentos. Não tem problema da gente ter pensamentos no começo, mas a gente começa a observar os pensamentos e a questionar isso. É o que a gente pensa. Né? Será que fazer os questionamentos para nós mesmos, né, sobre os pensamentos que vêm aparecendo na nossa mente, até chegar a um ponto que você não questiona mais nada e você se interioriza realmente. Então são passos que a gente vai dando, praticando, é prática, tudo é prática. Espiritualidade é prática. Né? Então a gente vai buscando e cada vez a gente vai ficando melhor. Então, quando a gente fala força de vontade, é insistir em algo maior. Então, o que é esse algo maior? Eu quero realmente evoluir, eu quero transformar minhas energias. E aí começa a fazer. Porque a consciência vai dando direcionamento. A consciência nossa vai nos dando direcionamento. E aí a gente começa a vir os obstáculos. Qual que é os obstáculos que a gente tem? É do dia a dia. É aquela preguicinha, aquela esticadinha no sofá, aquele negocinho que você vai fazer. Então, essas coisas que vai aparecendo, né? Ah, mas agora eu estou descansando. Ah, mas agora eu não posso, agora não sei o quê. Essas desculpas do dia a dia, que a gente tem que transformar também. Né? A nossa rotina, o nosso hábito, a gente tem que começar a ter foco nas coisas que a gente quer. Que a gente quer as mudanças. Então, a força de vontade, muitas vezes, é nesses pontos que a gente tem que fazer. Né? Ah, tá lá com um pouco de preguiça, mas vai lá estudar, ou vai meditar, vai querer aprender a melhorar alguma coisa, transformar, a entender o que é isso que a gente tanto fala. Porque a gente vai falar, vai explicar, mas se a pessoa não for fazer, dificilmente ela vai compreender o que acontece. Dificilmente. Porque é só fazendo que a gente vai entendendo. Né? E daí, assim, a gente vai entendendo o que a gente vai explicando, né? O que a gente vai buscando de conhecimento. E vai vivenciando, né, Rafa? Na prática, você ganha autonomia para isso que você faz. Exatamente. E aí é essas mudanças, porque tudo está ligado. Não é porque a gente fala, tenta explicar o plano físico, né, as questões de humano, que a gente está se desconectando da espiritualidade. Muito pelo contrário, tudo é espiritual. Tudo faz parte da espiritualidade. Tudo faz parte do processo evolutivo. Cada coisa, cada situação. Muitas vezes as pessoas acham, por exemplo, coisas que fazem aqui, que vai ficar aqui. Né?
Não é assim, tudo é espiritual. O dinheiro é espiritual, é sagrado. O trabalho é espiritual, é sagrado. A família, né, é espiritual, é sagrado. O relacionamento é espiritual, é sagrado. O sexo é sagrado, é espiritual. Então as pessoas têm que começar a olhar com um olhar mais próximo da realidade, né? Tudo que a gente tem aqui é espiritual. O problema não está no que a gente tem, está no uso que a gente faz das coisas. Aí vai ter Como usa, problema. né? Porque muitas vezes a gente extrapola para o lado negativo, né? Aí a gente vai ter consequências. E qual que é o problema da gente ter as consequências? Uma que a gente se atrasa no processo evolutivo, né? Porque existe vamos chamar assim, existe um cronograma do universo para as pessoas evoluírem. Então, tudo é planejado nos seus mínimos detalhes, né? Deus faz um planejamento, faz uma vida para todo mundo. Então, não vai faltar nada para ninguém, não vai sobrar nada para ninguém, é tudo no seu mínimo detalhe. Então, as pessoas, às vezes, não querem buscar a parte espiritual porque tem um pouco de receio, né, de ficar sem as coisas materiais, que no final das contas é um grande equívoco, né, porque pintou-se na cabeça das pessoas que para ser espiritualizado tem que ser pobre, tem que viver na miséria, tem que passar fome, ou seja, não entenderam nada. Né? E ao contrário, né? A gente tem uma riqueza, a gente ganha uma autonomia divina de olhar, até o simples fato de olhar para as coisas, a gente ganha uma imensidão de coisas, de entendimento do real, nosso real, nossa real necessidade das coisas. Então, a questão não está em ter as coisas ou não ter. De novo, é o uso que a gente faz delas, né? As pessoas podem ter o quanto elas quiserem. Só não, aí entra uma questão, só não pode ser ganancioso. Porque aí começa a extrapolar para o lado negativo, né? Porque a ganância vai... Dificilmente, né, Rafa? Uma pessoa espiritualizada, ela vai ter ganância. Ela sabe que o que ela tem é dela, é suficiente. Ela pode conquistar o mundo, mas ela sabe que ali ela vai estar contribuindo com outras pessoas de alguma forma. Ela vai estar ajudando, ela vai estar movimentando aquilo que vem em prol do outro, em prol do crescimento próprio e da humanidade em si, porque sabe, é o entendimento de que tudo é para todos. Então, qual que é o problema do vício de ser ganancioso? É que nunca está satisfeito, né? Sempre vai querer mais, querer mais, querer mais. Só que, na verdade, ela não precisa daquilo. Essa que é a questão. Só que o vício da ganância dela querer mais, ela vai entrar num egoísmo muito grande, né? Ela não vai ajudar o próximo, porque ela sempre quer para ela, sempre vai ter interesses quando ela vai fazer alguma coisa. E isso, para a espiritualidade, não é interessante porque traz transtornos negativos para a pessoa. Porque o fato da gente ser egoísta, né, a esse ponto, a gente gera energia negativa. É simples. É uma questão energética. A pessoa poderia ter tudo que ela tivesse, normal, só que ela não poderia ser gananciosa e nem egoísta. Aí
toda essa energia seria positiva, porque ela ia ajudar os outros. Ia ter tudo que ela tem, do mesmo jeito. Então, se a gente parar para analisar, a gente tem que Sempre entender que mais, né, Rafa? são detalhes, né? Detalhes muito pequenos que faz a diferença. A pessoa pode ter tudo, né? Se a gente pegar aqui, uma pessoa pode ter tudo. Se ela ajuda os outros, se ela compartilha, se ela coopera, é positivo. Se ela é gananciosa, se ela é egoísta, se ela quer sempre mais para ela mesma, é uma coisa negativa. E a gente está falando em coisas grandes, mas em coisas pequenas também. Ser egoísta, né? Na questão da parte pequena das coisas também é ruim. Então, esses vícios, egoísmo, ganância, essas fofocas, essas coisas que prejudicam os outros, a gente tem que transformar toda essa energia em coisas positivas. E como que a gente faz isso? Na prática. É na prática. Tem que botar a mão na massa. Tem que fazer, tem que sentir. Seja com quem for. Por que seja com quem for? Porque o universo, né, colocou essas pessoas no seu caminho. Por alguma razão, essas pessoas estão no seu caminho. Então, é essas mesmo. É com essas pessoas que você vai se transformar, que você vai evoluir. Se você não gosta da pessoa, você vai ter que dar um jeito de mudar o seu interior. Você vai ter que amar essa pessoa. Então, esse amor que a gente fala é praticado. É sentido. Escolha, né? É sentido. Exato. É sentido. Tem que sentir, tem que pôr em prática. Então, a gente vê que entre fazer o bem e prejudicar as pessoas é uma linha muito pequenininha. É muito pequenininha. Só que faz uma diferença gigantesca. Faz uma diferença muito grande. E ao passo que a gente vai evoluindo, né, que a gente vai ganhando luz, que a gente vai crescendo espiritualmente, essas energias positivas, elas têm que expandir mais. Como que a gente expande as energias? Prática. De novo, a gente coloca em prática. Então, quando a gente fala assim sobre a espiritualidade, sobre, né, a próxima dimensão, sobre viver em espírito, né, vivendo, como a gente já trouxe lá atrás, questão do corpo astral, dentro do universo, tudo tem um planejamento. Então, as pessoas às vezes reclamam das pessoas que a gente convive, né? Reclama do pai, reclama da mãe, reclama do irmão, reclama do vizinho, reclama do colega de trabalho, reclama disso, reclama aquilo. Só que, né, foi planejado para você conviver com essas pessoas, porque alguma coisa você tem que transformar. E é justamente aquilo que você não gosta. Então, se você trata uma pessoa mal, por exemplo, né, você é grosseira com ela, você agride verbalmente, você não respeita, essas coisas que você tem que transformar. E justamente com aquela pessoa que está na sua frente. Você tem que começar a tratar ela com mais respeito. Aí é a prática. Né? Desrespeitar já faz, então tem que botar força de vontade, botar um querer e praticar o respeito, a paciência. Né? Não é fácil, mas é preciso, né, Rafa? Que são virtudes do nosso espírito. Quando você faz isso, você está deixando o seu espírito se manifestar. Né? Então, é prática, paciência, respeito, gentileza, né? O amor ao próximo, andam tudo de mãos dadas. Quando você começa a fazer, né, a praticar essas virtudes, você vai perceber uma coisa, você vai sentir as coisas. Tipo, uma alegria que você não sabe explicar, uma felicidade que você não sabe de onde vem, porque é assim que funciona. Sempre lembrando, né, Rafa, aquilo que a gente
fala sempre. Isso precisa ultrapassar os portões da nossa casa. Porque a gente tem mania, tem costume de, eu amo a minha família. E o que a gente está fazendo nesse universo? Né? Então, assim, é olhar para o próximo e entender, a gente precisa colocar isso na nossa consciência. O outro sou eu e eu sou o outro. O que eu faço vai reverberar. O que eu entrego é o que eu vou receber. Então, ter essa consciência e tirar de mente, do coração isso, eu vou fazer mal para o outro porque o outro me fez mal. Não, você tem que fazer o bem. Entendeu? Porque se você faz o mal, é o mal que você vai receber. Porque é um ciclo. Vai e volta, a energia. Então, Isso é muito dá para o interessante. outro. É aquilo que o Rafa falou na postagem dele. Dá para o outro o que você quer receber. Entendeu? Faz pelo outro o que você gostaria que alguém fizesse por você. Independente se o outro te agrade ou não, é o que você quer para você. Porque o outro é uma extensão de nós mesmos. Então, como que eu quero o mal do Rafa se eu sei que o que vai para ele vai voltar para mim? Então, como que eu vou desejar algo de ruim para alguém? Porque eu sei, é aquilo que a gente fala, gente, a lei do retorno, vai e volta. A lei da semeadura, plantou, tem que colher. É hoje, é amanhã, daqui um ano, é daqui, não sei, mas vai colher. Então, a gente precisa saber escolher as nossas sementes. A gente precisa ter essa consciência do que a gente está dando, do que a gente está entregando. A gente está entregando o que a gente é. A gente está entregando a nós mesmos. Entendeu? E a gente precisa ter essa consciência. E trabalhar isso. Isso tem que ter essa constância na nossa cabeça, no nosso coração. Eu sou o outro sou eu. Então não tem como eu fazer mal para o outro. Eu vou estar fazendo mal para mim mesmo. Eu quero isso para mim, eu preciso disso. Entendeu? É fazer esses questionamentos, é estar consciente, é vivenciar esses momentos todos os dias. Quando você pensa em fazer algo ruim, lembra, opa, sou eu ali, entendeu? Por que eu vou me maltratar? Então, é essa clareza que a gente precisa ter o tempo inteiro. Não está legal? Busca o entendimento. Se questiona, se faça alguns questionamentos e as coisas começam a fluir. Vai fluir. Mas a gente precisa ter essa consciência. Nada está fora. Nada é do outro. É esse ciclo da vida, vai e volta. É isso aqui, ó. É o tempo inteiro. Eu estou mandando, está voltando, eu estou recebendo, estou emanando de novo. E assim vai. Aí acontece, mas eu tô... Tá dando tudo errado, mas é culpa do outro. Por que culpa do outro? Procura entender. São consequências, as consequências das coisas. E é inevitável isso. E esse ciclo, ele não para. Ele não para. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a um mês, mas ele tá assim, ó, o tempo inteiro. A gente
gente precisa ter essa consciência. A gente precisa estar consciente disso. E a gente tem que ter força de vontade para mudar. Né? E assim, você falou que pode ser hoje, amanhã pode ser na próxima vida. As pessoas têm que começar a expandir as coisas e pensar mais em termos de universo espiritual. Então, por exemplo, a gente já falou aqui, existe o processo da reencarnação. Isso é normal, é natural. Só que as pessoas têm medo de querer entender isso. Só que, o que acontece? Às vezes Todos os... é medo, às vezes é preconceito, né, Rafa? Porque existe muito preconceito em torno disso. A gente é prova viva disso. Existe. Só que o que Entendeu? acontece? As consequências de outras vidas, a gente pode estar passando por elas nessa vida. As consequências que a gente vai ter dessa vida, a gente vai passar na próxima. Se as pessoas não começarem a encaixar isso, né, vai ficar uma coisa... Ficar reclamando. Por que eu estou passando por isso? Por que daquilo? E ela não entende que foi consequências que ela mesma criou. Pode ser nessa, pode ser noutra vida, não importa. Qual que é a atitude sábia, né, nesse momento? É encarar a realidade e transformar o que tem que ser transformado. Então, se ela está passando por um momento de dificuldade, se ela está passando por momentos constrangedor, se ela está passando por algum momento difícil, ela que pare, olha para dentro e perceba o que ela precisa aprender com aquilo. E dentro disso, força de vontade para se transformar. Rafa, você está falando o meu texto que eu escrevi. Pois é. Então, a gente tem que parar de reclamar, encarar a realidade, arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. Se a gente está passando por esse momento, alguma coisa precisa ser aprendido. Tem que ser aprendido. É a pergunta-chave. O que eu preciso mudar? O que eu preciso aprender com isso? Às vezes, é o que eu disse, eu escrevi nesse texto, que o Rafa acabou de citar exatamente o que eu escrevi. Não sei, as conexões é boa, né, Rafa? E assim, é você ter a consciência, entendeu? E muitas vezes não talvez não é nem algo para você aprender, mas é algo para você soltar. É algo que você está ali preso, mas é algo que você precisa se libertar. Então são entendimentos maravilhosos dentro disso tudo. E é com as perguntas corretas que a gente consegue. Porque às vezes não é algo para se aprender, mas é algo que você precisa analisar. É algo que você precisa parar, trazer para a consciência e compreender que você precisa soltar, é algo que você precisa se libertar. E isso é muito interessante. Então, são perguntas essenciais. Não tem como a gente fugir. Vai trazer sempre alguma coisa
muito boa. E assim, onde é que está a resposta? Na consciência de cada um. Não existe uma receita de bolo, está na consciência de cada um, porque cada um precisa de algo que precisa. Né? O que um precisa, o outro às vezes não precisa. Por isso que não existe receita de bolo. Então a resposta do que a pessoa precisa para evoluir está na própria consciência. Só que, muitas das vezes, o que acontece? Para a pessoa evoluir, às vezes ela precisa trocar de emprego. Às vezes ela precisa trocar, parar de sair com certas pessoas e começar a sair com outras. É no dia a dia que o negócio acontece. É transformando as energias também, né, Rafa? Entende? Essa é a mudança. Poxa, hoje eu me visto de um jeito, amanhã eu vou me vestir de outro. Mudou, se transformou, mas é lá dentro. Às vezes a pessoa, que você falou, as pessoas ficam insistindo no emprego ali, por exemplo, né? E ficam insistindo naquilo. Só que só que o negócio não dá certo, não vai para frente, fica aquele negócio pesado e cada vez pior. Então, o que a pessoa poderia ter feito? Soltar aquele emprego e buscar outro. Ela ia se realizar, ela ia evoluir. Então as coisas são no dia a dia. Quem que vai te dar essas respostas? De novo, a sua própria consciência vai te dar. Não adianta as pessoas virem falar a resposta. Por isso que a gente traz o conhecimento no sentido de que tudo se encaminha, né? Os questionamentos, tudo bem. Mas a resposta é de cada um, é individual. Somente a consciência da pessoa tem a resposta. E às vezes são coisas muito simples. Muito simples. Só que, muitas das vezes, é do dia a dia. Por quê? É prática. A gente manifesta as energias aqui. A gente manifesta a energia do amor, a gente manifesta a energia da raiva, a gente manifesta a energia da ansiedade. É aqui no plano físico. Mas é o que tem dentro da nossa consciência. Porque é aquela situação. Como é que você vai aprender a controlar uma ansiedade se você não sabe o que é? Então, prática. Você vai ter ansiedade, descobriu como que funciona, aí você vai controlar ela. Né? Vai buscar ter conhecimento, aprendizado para não ter ansiedade. É um exemplo muito, né, muito pequeno perto do que pode ser feito e o que é feito na nossa evolução. É tudo. Então, tudo que a gente sente, tudo que a gente está passando, é um aprendizado para a gente transformar em algo diferente. E muitas vezes em algo que a gente não tem, a gente não sabe o que é, mas a consciência sabe. O espírito nosso sabe, porque o trajeto nosso já está planejado. Só que muitas vezes a gente sai dele, a gente sai do nosso trajeto. E aí a gente dá uma atrasada na nossa evolução, né? Por essa linha de raciocínio. Então a gente dá uma saída, aí a gente leva umas lambadas para lá e volta. Então o caminho evolutivo é um só. Desde a criação até o infinito da nossa evolução. Já está traçado. Né? Quem sabe? A dor faz tudo certinho, né, Rafa? Exato. Deus sabe já. Milimetricamente. Entendeu? Ele sabe qual caminho cada um tem que percorrer. As pessoas, a gente que tem o costume de se desviar, buscar opções, buscar. Entendeu? Mas ele sabe, nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo tem um porquê. E tudo é planejado. Nada é em vão. E aí, qual que é o detalhe, né? A gente, quando encarna fisicamente, a gente esquece. Faz parte. Né? Mas por que a gente
esquece? Porque a gente precisa aprender, né, no sentido de a gente acreditar para fazer, sem saber o que vai acontecer. A gente não precisa saber o que vai acontecer. A gente tem que acreditar onde? Na nossa consciência, no nosso coração, né, no nosso espírito. Por isso que a gente fala tanto, olha para dentro, vai fazer qualquer coisa, a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que estar presente. Porque o nosso amanhã já está pronto. A gente querendo ou não querendo, já está pronto. A semana que vem já está pronta. É aquele ditado que diz, né, Raul? É saber o quanto que a gente confia. É a gente pôr o pé antes mesmo da gente ver o chão. É você colocar o pé e ter a certeza que ele vai colocar o chão. Mesmo que você não veja, mas você acredita. Pois é, Então, é essa certeza que a gente tem de que ele planeja tudo, ele sabe o que realmente tem para cada um. O que acontece quando a gente fala para que olhar para dentro? Porque a gente sente isso. A gente ganha um conforto, uma confiança dentro da gente, que amanhã está tudo bem. Porque vamos falar de uma coisa muito interessante. Existem umas coisas no universo que a gente não entende, que as pessoas chamam de livramento. Então, como que acontece um livramento? Por exemplo, se amanhã, né, você marca de sair da sua casa para o trabalho ou para alguma coisa, às 7 horas da manhã. Né? Veja, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sente. Muitas vezes a gente sente lá no fundo, né, o que vai acontecer. Só que Deus sabe, porque já está tudo pronto. E se Tá lá tudo pelas programado. se você for sair às 7 horas da sua casa e às 7h15 você, por causa, vamos dizer assim, das outras energias, das outras pessoas, das outras situações, às 7h15 vai acontecer um acidente e você vai participar desse acidente se você sair às 7 horas da sua casa, né, já está programado para acontecer. Só que se for para não acontecer que você se envolva nesse acidente, vai acontecer milhares de coisas para você não sair de casa às 7 horas. É um exemplo bem, sabe, bem simples, mas para explicar como o universo funciona. O amanhã já está pronto. Já está pronto os problemas de amanhã, já está pronto as soluções de amanhã, já está tudo certo. É só que a gente arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. O que acontece? Fica preocupado com amanhã? Por incrível que pareça, nós interferimos no que já está pronto. Seria tão simples se a gente só fluísse, né, como a água de um rio. A gente só fluísse na ondinha do rio ali. Mas não. A nossa preocupação, a nossa ansiedade do amanhã, a gente interfere. Porque a gente pode fazer isso. A gente tem um negócio que se chama-se livre-arbítrio. E a mania de controle, né, Rafa? As pessoas às vezes querem controlar tudo. Se a gente confiasse e deixasse o amanhã para amanhã, estaria tudo certo. Daria tudo certo. Tudo certinho, porque já está pronto. Mas a gente interfere. E a gente pode fazer isso. E a gente faz. Por quê? O que a gente deveria de fazer? Cuidar do agora. A gente deveria cuidar do agora. Ah, mas eu tenho que planejar, amanhã eu tenho que sair às 7 horas. Beleza, isso aí é legal. Então, beleza, ó, amanhã às 7 horas tem a reunião, você da casa do trabalho, não sei. Esquece. Amanhã às 7 horas vai dar tudo certo. O problema que a gente fala é essa ansiedade, essa preocupação com o amanhã. Aí você interfere. Porque você não está cuidando do hoje.
A gente não está falando para deixar o amanhã, né, sem fazer o que tem que ser feito. Muito pelo contrário, a gente está falando que é para você não se preocupar, para não ter ansiedade, né, para não interferir no amanhã. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas se você fizer o hoje, que tem que ser feito, amanhã vai acontecer tranquilo. O que muitas Porque hoje é uma pessoas fazem? certeza que a gente tem, né, Rafa? E o que muitas pessoas fazem? Ficam preocupados com o amanhã, né? Ficam ansiosos pelo amanhã e perdem de fazer o hoje. E aí, em vez de ter um problema, vai ter dois. Que interferiu o de amanhã, não fez o de hoje, né? Empurrou para frente. É aquela história. Se você tem vamos falar de projeto. Se você tem um projeto que vai levar 100 dias para fazer, se você empurrar um dia para frente, vai ser 101 dias. Se você empurrar dois, 102 dias. Você sempre vai jogar uma coisa para amanhã. Então, os problemas de amanhã que seriam meia dúzia, vai ser 12, porque os de hoje a gente não fez. Então, é isso que a gente está tentando trazer. Busca a presença do hoje, do agora. Porque se você tiver que, por exemplo, trabalhar a tua ansiedade hoje para não ter ela amanhã, amanhã você não vai ficar ansioso. Né? Se você aprendeu como hoje a transformar algumas energias, amanhã você não precisa repetir. Se a gente está pensando no amanhã, a gente está querendo controlar, né, Rafa? De alguma forma a gente está querendo controlar o que não aconteceu ainda. E aí atrapalha, né? Porque a gente não faz o que tem que ser feito hoje. Né? E aí a gente fala muito assim, as pessoas jogam muito pro lado físico das coisas. Só que a gente fala muito do lado das energias. Então, que energia que você tem que mudar hoje? Às vezes não precisa mudar nenhuma, mas o fato de você estar presente já valeu. Porque amanhã a tua presença vai ser maior, e depois da manhã, muito maior. E é isso que a gente busca. Por quê? Porque passado, presente e futuro, né, é uma ilusão, vamos falar assim, da mente humana, do nosso ego, de controlar. A gente quer controlar o passado, né? Como que a gente controla o passado? Fica pegado lá. Ai, quando eu tinha meus 15 anos, ai, quando eu tinha... Você está pegado ao passado. Uhum. E o que você está fazendo quando você se apega ao passado? Você não vive o agora. Então viva o agora da melhor maneira possível. Com seus 30, 40, 50, 60, 80 anos, não importa. Esquece, sabe? Desapega do passado. Não se preocupa com o futuro, está tudo planejado. Claro que você vai buscar os teus sonhos, as tuas conquistas. Mas se os teus sonhos e as tuas conquistas, né, estiver dentro do seu coração, elas vão vir na tua mão de qualquer maneira. Não precisa você se preocupar. Né? Se você tem um sonho de realizar, se você tem um objetivo, se você tem qualquer coisa, né, que você sente que aquilo é teu, a hora certa vai vir na tua mão. Faz o teu aqui agora, não se preocupa. Ele vai vir. Então essas transformações que a gente tanto fala, é isso. Essa força de vontade de ficar no aqui e agora, essa disciplina, ter foco. Vou lutar para ficar no aqui e agora. Essa meditação de você olhar para dentro. É muito importante. Esse estado de presença é muito importante. Por que é importante o estado de presença? Porque é a tua própria consciência te guiando. Guiando o que? O planejamento que já foi elaborado. Já foi elaborado. E as dificuldades
que a gente passa é para a gente crescer, é para a gente evoluir, não importa qual. Só que a gente fica apegado a reclamar, a falar dos outros, a fazer a fofoquinha lá. Né? A gente está apegado à ganância porque acha que amanhã não vai ter. Bom, vamos parar um pouquinho para analisar. Assim, foi uma coisa que eu percebo assim comigo, sabe? Quando eu entro nesse estado de presença total, que esse estado de presença em mim, eu estou falando a experiência minha, né? Eu tenho para mim assim, o meu estado de presença sou eu, com a minha essência pura, sabe? Então você consegue estar ali muito original, entendeu? Você está numa conexão que não tem. Você não se distrai com qualquer coisa, entendeu? É você com você mesmo, com a sua essência, com a sua verdade. E E você se assim, encontra numa sintonia tão gostosa que as coisas fluem de uma maneira diferente. É um e assim, estado, é um estado de espírito mágico. a gente acha que por estar presente vai deixar alguma coisa de fora. É muito pelo contrário. A tua própria consciência vai te incomodar tanto você fazer algo que é essencial. A própria consciência vai incomodar. E coisas pequenas, porque vai lembrar de tudo. Entendeu? A gente não precisa ficar preocupado com as coisas, porque a nossa própria consciência vai guiar, vai incomodar, vai dar um jeito de fazer a gente lembrar ou fazer o que tem que ser feito. Pode ter certeza. O É que uma está energia planejado, que toca, né, Rafa, gente? É uma energia que toca, que movimenta. o que está planejado vai acontecer, de um jeito ou de outro. Então, as dificuldades que a gente passa, a gente vai ter que passar. E se a gente enfrenta elas, né, e aprende o que tem que aprender, transforma aquela energia daquele momento, a gente não precisa mais repetir aquilo. Só que se a gente deixar passar, lá na frente, logo ali, a gente vai ter que repetir todo aquele sofrimento de novo, ou dificuldade. Pode ver, é simples se a gente olhar. Quem nunca percebeu pessoas que volta e meia vivem remando na mesma, repetindo as mesmas atitudes, as mesmas situações, os mesmos desafios, vivem se repetindo nisso. Por quê? Porque não aprenderam a transformar o que tinha que ser transformado. Vivem repetindo de ano, vamos dizer assim. Voltou. Então, Tá dando umas travadas, Rafa. assim, se a gente começa a entender essas coisas, a gente fica perdido. Errado. Tá dando umas travadas no seu vídeo.
Voltou? Parece que parou. Hã? Eita, Lelei. Vai prosseguindo aí. Saindo a voz, tá bom. Então, assim, por que a gente tem que estar presente? Para a gente começar a entender, né, o que vem para a gente aprender. E a nossa consciência ela vai falar. Né? E tem momentos que ela grita, mas se a gente não estiver atento, a gente não vai ouvir. A gente deixa passar aquele momento. E cada dia, cada minuto, cada segundo é muito importante. Ainda mais no momento que a gente chama de transição planetária que a gente está vivendo, que é a mudança das energias. Né? Todas as energias vai ficar mais intensas. Então a gente tem que começar a ficar mais atento, porque o que a gente tem na consciência vai ficar mais intenso. Para quê? Para que a gente possa transformar elas. Então, as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles vão ficar mais intensos. Né? Para que a gente possa transformar os pensamentos, transformar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Transição planetária, as energias vão se intensificar. Né? O que é se intensificar? O planeta está recebendo mais energia de amor. A gente está ganhando mais amor. A gente tem que aproveitar esse momento para sentir isso e transformar o que tem que transformar. Quando a gente fala assim, ó, o amor transforma tudo, é isso. Né? Quando a gente coloca amor nas coisas, quando a gente coloca amor, a gente consegue transformar, porque no amor as coisas aparecem. Então, assim, tudo que a gente fazer, quando a gente coloca, quando a gente vai com muita energia, a gente fica atento aos detalhes das coisas. Então, é isso que a gente fala. Quando a gente coloca amor nas coisas, faz com que a gente enxergue os mínimos detalhes de tudo. Então, o que está acontecendo nesse momento de transição planetária? Deus, o Criador, né, o Criador, está colocando mais amor, está potencializando o amor nas pessoas e no planeta. Para quê? Para que as pessoas aprendam a amar o próximo. Só que quando a energia chega, né, transformações têm que acontecer. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos que precisam ser transformados, vai se intensificar. Então, toda a energia que a gente tem dentro de nós que precisa ser transformado, vai vir à tona com mais intensidade, com mais facilidade, para a gente transformar elas. A
aproveitar esse momento que a gente está passando. A gente tem que aproveitar esse momento nosso que a gente está passando. Porque essas energias que estão vindo, transformar elas. Então, tudo que está, né, tudo que está reprimido dentro da nossa consciência vai vir à tona mais fácil, com mais intensidade, para que a gente possa transformar, né, essas energias. Transformar no quê? Transformar nesse amor que o Criador está depositando nesse momento no nosso planeta, de transição planetária que a gente chama. Então todo mundo está numa transformação nesse momento, querendo ou não querendo. O planeta está se transformando. Então, dentro Tá travadinho. O vídeo do Rafa tá travando. A internet tá ruim aí, Rafa. Não sei se você tá me ouvindo. eu estou te ouvindo. O seu vídeo tá travando. Então vai falando aí. Vou ver se eu arrumo aqui. O meu aqui tá normal. Já o seu não tá. Vai tentar entrar de novo. Vamos ver. Gente. É vida do campo, né? Vamos ver se ele entra. Também já tá dando
nossa hora também. Não, eu vou sair e vou voltar para ver se destrava o seu Rafael.